Pessoal, tudo bom? Eu estou gravando hoje a aula de 29 de outubro, em que a gente vai seguir com a correção da prova da URGS de 2019. A gente tinha parado na questão 52, a gente vai seguir da 53 em diante. Para a próxima aula, dependendo de até onde a gente for nessa prova, a gente ou vai, aula de 12 de novembro, no caso, ou a gente vai seguir nessa correção, ou eu vou passar um conteúdo novo para vocês. Se não der para fechar até hoje a prova, a gente fecha dia 12 e aí eu passo conteúdo novo na aula do dia 26. Bom, a gente estava fazendo as questões daquele texto da música do Roger Drexler, enfim, espero que vocês tenham ouvido. Se não ouviram, deem uma paradinha, vão aí no YouTube ou no Spotify de vocês e procurem pela música Bolívia, vamos direto. Roger Drexler, Bolívia. Aí deem uma... Tá aí o link, mas é mais fácil googlar. Ouçam, e porque, enfim, fica melhor de trabalhar com ela quando a gente ouve a música tocada e não só lida. Assim. Bom, vamos para 53. Eu vou tentar de novo manter essa aula em torno de 40 minutos, 30, 40 minutos, não passar muito disso, para não exigir tanto tempo de vocês com espanhol, embora para a URGS seja interessante fazer uma pontuação boa em todas as provas, mas para mim são só 5 questões, enfim, nem todo mundo vai fazer URGS, e para quem vai fazer URGS, eu fico à disposição, se entre em contato, peçam indicações, peçam ajuda para a gente aprofundar mais. Bom, sinale com verdadeiro ou falso, lembrem que a gente sempre lê o enunciado primeiro. Eu estou aqui falando com vocês, estou aqui, estou na minha caneta. A gente sempre lê o enunciado primeiro, para depois ir para a questão. Então, vamos lá. Assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre o texto. Né? Básico de marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Todos estavam seguros, percebam, todos estavam seguros de que as autoridades bolivianas permitiriam a entrada de imigrantes no país. Bom, mais uma vez, só voltar no texto. Todos diziam que não nas chancelarias. Anos de guerra quente, vários anos antes. Todos diziam que não, quando disse que sim, Bolívia. Não tem nenhum momento do texto, se vocês repassarem ele, vocês vão ver que não tem em nenhum momento do texto essa certeza de que a Bolívia ia dizer sim, né? Então, isso aqui é falso, porque eles tinham uma expectativa, mas não uma certeza de que a Bolívia ia dizer sim, para o pedido de asilo, né? De asilo político, enfim, a concessão do visto. Os avós de Jorge Drexler deixaram a Europa e vieram para a América do Sul. Aqui de boa, né? Nós já vimos que isso é verdade, tem lá um trecho da música em que ele fala e aquele niño em las manos de mis abuelos, né? Que era ele, aquela criança, aquele niño, no colo, que era o pai dele, no caso, no colo dos avós dele. Então, quem estava migrando eram os avós dele com o pai dele. Muitos países se abstiveram de receber pessoas que saíam da Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. A gente acabou de ler ali, né? Isso é verdade também. Ele acabou de dizer que todos diziam não nas chancelarias quando a Bolívia disse sim. Então, tranquilo, né? As pessoas, em 1939, vinham continuamente da Europa à América do Sul de barco. Isso aqui eles estão tentando pegar a gente por extrapolação, né? As pessoas vinham continuamente de barco da Europa para a América do Sul. Isso é uma informação que não está no texto e que, sendo verdade ou não nos interessa, ela simplesmente não está no texto. Então, as afirmações são sobre o texto. Não é possível inferir do texto. Assinar verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre o texto. Então, aqui, as pessoas não vinham continuamente da Europa à América do Sul.
Mas mesmo que elas viessem à época, isso não tornaria a assertiva verdadeira, porque isso não está no texto, né? Não é disso que ele está falando. Então, vamos lá. FVVF, aquilo que eu sempre faço, né? As que vocês têm certeza, vocês usam. Então, aqui, os avós de George Dexter deixaram a Europa e vieram para a América do Sul. Bom, isso aqui a gente tem certeza. Então, vai lá e corta o que não é mais possível. Então, aqui, as que tem a segunda como F, não é mais possível. Aqui, então, a gente não nos ajudou muito, né? Às vezes ajuda. Muitos países se abstiveram de receber pessoas que saíram da Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui também está bem claro no texto que é verdade, porque quando todos diziam que não, a Bolívia disse sim. Então, vamos lá. Isso aqui também é V. Então, aqui F não dá. Aqui, ó, a terceira F também não dá. Ó, sabendo essas duas, vocês matavam a questão. Alternativa D. Beleza? Enfim, essa é uma maneira de também a gente, principalmente para a URGS, que faz essas questões de VOF, a gente se aproximar da resposta de uma maneira, às vezes, mais fácil. Desde que a gente esteja seguro em relação as questões que a gente tem certeza que estão certas. Né? Então, vamos lá. Questão 54. Porque senão eu começo a me enrolar aqui, começo a falar com você sobre outras coisas e daqui a pouco a gente não termina a prova. Considere as seguintes propostas de substituição de expressões no texto. Então, vamos lá. A URGS faz muito isso, faz isso na prova de português também. Vocês já devem estar acostumados, já devem estar treinando. Ela vai perguntar a expressão las puertas se iban cerrando. Então, as portas iam se fechando. Beleza? Poderia ser substituída por las puertas iban cerrando-se. As portas iam fechando-se. Em português não poderia. Por quê? Porque em português não aceita o gerúndio com o pronome. Em espanhol, sim, é tranquilo. Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui a gente tem uma locução verbal, né? Iam cerrando, tá? São os dois verbos. Iam cerrando. As portas iam cerrando. Iam fechando. Verbo ir, verbo fechar. Em uma locução verbal, em espanhol, o pronome pode ficar tanto antes quanto depois da expressão, da locução verbal. Eles não poderiam, las puertas iban se cerrando, isso não poderia em espanhol. Em português, sim, as portas iam se fechando. Ficaria assim, iam se fechando, se não tivesse nenhum elemento atrativo antes. Então, aqui eles estão querendo confundir vocês com o funcionamento da língua portuguesa e, enfim, se a gente estiver atento, né, lembrar que a posição do pronome em locuções verbais em espanhol pode ser antes ou depois da locução, nunca no meio. E lembrar também aquilo que eu sempre falo para vocês, né, que em espanhol não tem o hífen aqui separando o pronome, não tem hífen aqui separando o pronome da palavra, né? Quando ele está depois, ele se junta à palavra, está tranquilo. Então, a expressão las puertas se iban cerrando poderia ser substituída por las puertas iban cerrando-se, tranquilo. Então, a 1 está certa. Então, apenas a 2 não nos serve, apenas a 3 não nos serve. Ou é 1 e 3, ou é 1, 2 e 3. Então, aparentemente, o que a gente precisa achar? Eu vou fazer com vocês a 3, mas o que a gente precisa descobrir? Se a 2 está certa. Porque se a gente tem certeza da 1, a gente sabe que a 3 está certa com certeza. Ela está certa aqui nas duas. Então, vamos lá. A expressão "y todo lo presagiaba" poderia ser substituída por "y todo le presagiaba". Não, né? Vocês lembram da nossa aula, lá no começo do curso, a nossa aula sobre complemento, pronome complemento? O lo, ele substitui objeto direto. Ele pode ser o complemento neutro ou ele substitui objeto direto. O le, ele só substitui objeto indireto. Então, aqui, vocês nem precisavam saber se ele estava funcionando como um substitutivo de objeto direto, né?
que é o caso, e todo lo presagiava. E tudo presagiava isso. Ele está substituindo um objeto direto, né? Sem preposição. Mas, enfim, vocês nem precisavam saber se ele era objeto direto ou o pronome neutro. Por quê? Porque o le, ele nunca pode ser pronome neutro e ele só substitui o objeto indireto. Então, tu nunca vai poder substituir um lo por le se o lo está substituindo um objeto direto e o le substitui um objeto indireto. Porque, né, o objeto que está sendo substituído na frase, ele não mudou o antes aqui, nem depois da frase. Então, se ele não mudou nada nem antes nem depois da frase, se não mudou de um objeto direto para um indireto, não pode mudar de lo para le. Essa construção aqui, para ele poder usar um le, a gente teria que ver qual é o objeto que o lo estava substituindo, mudar esse objeto também com um objeto indireto, para daí poder mudar o pronome para o le, que substitui o objeto indireto. Tranquilo? Se isso estiver muito complicado para vocês, se está errado então a gente já sabe que é apenas 1 e 3. Né? Isso, na hora da prova, isso é útil. Vocês têm certeza, vocês vão lá e conferem a última, mas vocês só mudam de ideia se vocês tiverem mais certeza dessa última aqui, que ela invalida o gabarito que vocês já acharam. Então, por exemplo, eu fiz as 2 primeiras e já achei, isso aqui é D. Aí eu vou lá na 3, e se eu tiver muita certeza, mais certeza do que eu tenho das outras 2 questões de que a 3 está errada, aí eu vou revisar a questão. Se não, eu vou lá na 3 só confirmar o que eu já descobri, que a 3 está correta. Se tiver muito complicado para vocês essa questão dos pronomes, me entrem em contato e tal, que eu preparo alguma revisão, alguma coisa. A expressão e vuelve a venir-se, então, e volta a vir e ir-se, e ir. Então, lembra do pêndulo, né? O pêndulo se afasta, se aleja e se acerca, né? Então, se aleja e volta a vir e ir. Então, o pêndulo está aqui, né? Então, ele se afasta e se aproxima. Né? Na verdade, ele se aproxima e se afasta. E volta a vir e ir. Beleza? Poderia ser substituída por y va y vuelve. Y va y vuelve. Tranquilo. Essa expressão poderia ser substituída porque ela está dizendo a mesma coisa. E vuelve a venir-se e ir-se é uma ideia de circularidade, né? De que ele está sempre indo e voltando, indo e voltando. Que é a mesma ideia em vai e vuelve, vai e vuelve. Então, está tranquilo. Também poderia ser substituído. Então, confirmamos. 54 é D. Vamos apagar essa bagunça que eu faço aqui e vamos para a questão 55. A expressão el tiempo colgaba de um pelo. Então, o que ele está cobrando de vocês aqui? A expressão idiomática. Colgaba de um pelo, colgar de um pelo é estar por um fio. Exatamente isso. Tradução direta, perfeita. Estava por um fio. Então, o tempo estava por um fio. Então, assim, se vocês não sabiam essa expressão, esse é o tipo de questão que não vale a pena se jogar. A não ser que vocês consigam extrair do texto. Vamos ver se era possível extrair do texto aqui, que é uma ferramenta bem importante que a gente precisa ter. Então, a expressão el tiempo colgaba de um pelo, linha 3. Vamos lá ver se a gente consegue chegar. Linha 3. As portas se iam fechando. As portas iam se fechando. Eles iam batendo nas chancelarias e as portas se iam fechando. O tempo colgava de el tiempo colgava de um pelo. O tempo, um pelo, fio de cabelo, né? Pelo, a gente sabe que é cabelo. E aquele ninho em los braços de mis abuelos. Então, um casal com uma criança batendo de porta em porta pedindo ajuda, as portas iam se fechando e o tempo colgava de um fio. O pânico era evidente. Então, a gente consegue perceber que, assim, o tempo estava se acabando. A ideia é que eles estavam tentando, todo mundo dizia não, e o tempo estava se acabando para eles se salvarem. Daria para extrair essa ideia do texto, para daí tentar, mesmo sem saber a expressão em si, colgava de um pelo, tentar resolver pela dedução. Então, não seria o tempo cura tudo, nem permite tudo, né? O tempo estava se esgotando. A ideia é que o tempo estava se esgotando. O tempo estava se alongando, também não faz sentido, e o tempo estava se deslocando
deslocando, o tempo não se desloca. Então, o gabarito aqui é C. Se você sabia, se a gente sabia o que era, para quem sabia, colgava de um peso, que é estar por um fio, tranquilo de responder. Quem não sabia tinha que fazer esse exercício um pouco mais complexo, de ir lá no texto e perceber que estava falando ali que o tempo estava se acabando de alguma forma. E aí, tranquilo, mas vinha aqui, tempo se esgotando. 55C. 56. Mais uma questão de vocabulário. Hiriente. Aqui é um pouco mais complicado. De onde vem a palavra hiriente? Vem do verbo herir. Né? E o que significa o verbo herir? Cadê meu ponto? Herir. Né? Herir é ferir. Então vamos lá. Hiriente é uma coisa que fere. Certo? Vamos ver se tinha como chegar perto disso aqui no texto. Linha 20. Hiriente. Y entonces llegó del frío en pleno glaciar hiriente. Então, o pânico era evidente, e o pânico era evidente, e todo lo presagiava, né? E tudo avisava. O medo ganhava cauce, o medo ganhava volume, abria fauces, abria espaços, vociferava, né? E então está aqui essa ideia de perigo. E então chegou del frio, então chegou lá do frio, em pleno glaciar hiriente. Em pleno glaciar, assim, chegou do frio em pleno glaciar, uma insólita vertente de água fina. Então, assim, de onde não se esperava veio algo. Então, vamos lá. Agora que a gente sabe que é ferir, fica mais fácil, né? Hiriente poderia ser substituída sem alteração de sentido no texto por... vou pegar minha caneta aqui. Por congelado, não. Insensível, também não. Distante, também não. Lastimado, também não. Lacerante, né? Uma coisa que lacera é uma coisa que machuca, fere. Então, assim, daria para concluir assim, em pleno glaciar hiriente, glaciar congelado, não é disso que ele fala, né? Glaciar insensível, não faz sentido. Glaciar distante, não, porque isso já está em outro momento do texto. Glaciar lastimado, também não faz sentido. Então, glaciar lacerante. Era mais difícil aqui, se a gente não sabia de onde vinha a palavra hiriente, era bem mais difícil chegar numa solução aqui pela dedução. Então, é aquele tipo de questão que, bom, sem certeza na prova, a gente pode deixar ela de lado, depois sobrar um tempo, olhar ela com calma, e, enfim, até ficar sem responder se for o caso. Ou, né, aquele chute consciente, porque a URGS não desconta ponto. Eu estou muito acostumado com o concurso que eu faço, que desconta ponto as questões que a gente erra. Então, deixar em branco não faz sentido. Fazer aquele chute consciente. Vamos lá. A palavra trás tem o sentido de. Isso a gente viu já nas nossas... naquela aula de conectivos, enfim. Não sei que nome eu dei para aquela aula. Mas que sentido que ela está... conjunções, aula de conjunções. Que sentido que ela está passando aqui? Modo, tempo, causa, lugar ou negação. Então, vamos, assim... A negação parece meio absurdo, né? Vai sempre no texto. Vai sempre no texto, porque o sentido que a conjunção está passando, ele pode ser diferente daquele sentido padrão que a conjunção tem. Então, a gente tem que ter cuidado. 26 e 27. E o pêndulo vem e vai. E volta a vir e ir. E depois de se afastar, volta. E depois de voltar, se distancia. Então, aquilo que a gente já analisou várias vezes. E o pêndulo vem... Bom, vamos lá de novo o meu pêndulo. E o pêndulo, eu estou aqui. E o pêndulo vem e vai. Né? E depois de se afastar, que está aqui, volta. E depois de voltar, se distancia. E cambia lá a itinerância e muda o sentido.
e os barcos vão e vêm, e hoje quem tudo tem, enfim. Então, o que ele está dizendo? O que é isso aqui? É sempre uma ideia de tempo, né? O pêndulo vem, vai, e depois de se afastar, volta, e depois de voltar, se distancia de novo. Então, aqui a gente está... Cadê minha caneta? Aqui a gente está falando de tempo. Não é o modo, não é como o pêndulo se afasta, né? O pêndulo se afasta de barco. O pêndulo se afasta com um empurrão. Não é a causa, o pêndulo se afasta porque a gente empurra. Não é o lugar, o pêndulo se afasta indo para o mato. Não é a negação, o pêndulo não se afasta e nem o modo. Né? Então, tranquilo aqui, tempo, né? A palavra traz o sentido de tempo. Beleza? Vamos lá, mais uma. Se a palavra quienes, lembram? Quienes, o que é? Quien? Quienes, plural de quien. Fosse empregada no singular, quien, quantas outras alterações seriam necessárias para fins de concordância nas linhas 30 e 31? Então, aqui não tem jeito. A gente vai ter que ir lá na 30 e 31 e ver quantas alterações, a alteração do pronome, então a gente tem que cuidar, vai ter que cuidar artigo, verbos, ver tudo que está no plural, passar para o singular, desde que seja necessário por causa da alteração. Então, em português, a gente poderia substituir quem por aquele, né? Quenes, né? Aquele e aquele. Então, aquele que fala muito, perde muito. Aqueles que falam muito, perdem muito, né? Mudou 2 verbos. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer em espanhol, no caso aqui com o que. Beleza? Vamos lá no texto. Linha 30 quienes. Linha 30. Eu vou pegar de novo a minha caneta aqui, para a gente ir fazendo as anotações direitinho do que vai mudar e não esquecer. Isso é importante para vocês fazerem no dia da prova também. Eu vou puxar essa caixinha onde eu me vejo aqui, porque senão eu não olho para a câmera quando eu estou falando com vocês. Porque eu acabo olhando para a caixinha lá e não olho para vocês daí. A caixinha aqui no meio, daí quando eu olhar para a caixinha para falar com vocês, eu vou olhar para cá. Então vamos lá. Linha 30, né? Aqui. E quienes, e aqueles, hoje tudo tem, amanhã por todo imploram. Então vamos lá. É mais ou menos aqui, né? Linha 30 e 31. E quem hoje todo tienen, se a gente mudar para quien, né? Se a gente mudar para o singular, a gente tem que mudar aquele verbo ali para o singular também. Né? Então tá aqui uma alteração. Mañana por todo imploram. Então, e aqueles que hoje tudo têm, amanhã por tudo imploram. Né? Em português, esse tem aqui não se mudam. Né? O tem do aqueles é assim, aqueles que hoje tudo têm, e aquele que hoje tudo tem é assim. Né? Plural do verbo ter, singular do verbo ter. Então, vamos lá. Aqueles que hoje tudo tienen, vira quien. Hoy todo tiene, mañana por todo implora. Beleza? Então, aqui, 2 alterações. Tienen, tem que mudar para tiene, e mañana imploram por implora. Beleza? Vamos lá ver como isso fica na questão. Questão 58. Se a palavra que a gente fosse empregar no singular, quantas outras alterações seriam necessárias? 2, né? Alternativa C. Marcar ali, para vocês verem direitinho. Aqui. 2 palavras. O tienen e o imploram virariam tiene e implora. Beleza? Vamos para 59. Questão 59. Assinale a alternativa que contém o sentido oposto. Ó, isso
é um pouco antididático, antipedagógico, mas a gente precisa ficar atento. Eles não estão pedindo uma palavra que tenha o mesmo sentido de invertir. Eles querem a palavra que significa o oposto de invertir. Então, vamos lá. O que é invertido? Invertido pode ser duas coisas. Vamos pegar na RAI, para a gente... Eu gosto bastante de pegar na RAI. Porque invertir pode ser inverter ou investir. RAI. Se fala muito nas inversões, né, que é os investimentos que um país recebe. Precisa receber inversão. Então, aqui, invertir. Cambiar, substituindo pelos contrários a posição, a ordem ou o sentido das coisas. Ou empregar, gastar, colocar um caudal, uma quantidade de dinheiro. Empregar ou ocupar o tempo, investir o tempo. E aqui é uma da questão matemática, né? Inverter o numerador com o denominador. Então, vamos lá. A gente já sabe o que é invertir. Então, por que palavra ela poderia ser substituída no texto que teria o sentido oposto? Então, inverter, qual o sentido oposto de inverter? É manter, né? O oposto de inverter é não inverter, é manter. Então, transtornar, não. Ocupar, não faz sentido. Voltear, também não. Destinar, também não. Manter, né? Uma vez que a gente saiba o sentido da palavra invertir, o que ela significa, fica mais tranquilo. Tinha como tirar do texto o sentido da palavra invertir? Vamos lá dar uma olhada. Linha 33. E la noria não demora em invertir o destino, em refrescar a memória. Ele aqui está falando o tempo inteiro de que o pêndulo vem e vai, que as coisas são circulares, que as coisas se afastam, se aproximam, que os barcos vão e vêm, que em tudo tem um dia, no outro, por tudo implora. Então, inverter os destinos, né? Modificar os destinos, inverter, né? Inverter os destinos. Então, mesmo que a gente não soubesse, era fácil pegar que a ideia ali é de mudança. Então, o oposto de mudança é a manutenção, né? O oposto de mudar é manter. Dava para ir por aí. Agora a gente vai... não sei quanto tempo a gente tem de aula já. A gente tem uns 25 minutos. Tá. Agora a gente vai ver esse texto aqui. Talvez eu faça as questões só na próxima aula, mas a gente vai ler esse texto inteiro aqui, marcar itens que a gente acha interessantes, enfim. E eu vou fazer com vocês, como eu faço sempre, vou traduzindo. Esse eu acho que é o último texto da prova. Não, tem mais um. A gente não tem muita prova hoje, provavelmente na próxima aula, né? Então vamos lá. Capturar em uma imagem a migração é uma tarefa praticamente impossível. Neste momento, milhares de pessoas estão cruzando por terra, por mar ou por ar alguma fronteira. Eu vou pegar a setinha aqui para indicar melhor para você. Aqui. Alguma fronteira, deixando para trás, né? Deixando atrás seu lugar de origem para sair em busca de melhores oportunidades, escapar da crise ou da violência. Escapar à crise ou à violência. Nas palavras do escritor peruano Mário Vargas Llosa, acho que a sugestão Mário Vargas Llosa é muito bom, a riqueza da América Latina está em ser tantas coisas de uma vez só que fazem dela um microcosmos no qual coabitam quase todas as raças e culturas do mundo. Então, assim, para ele a riqueza da América Latina é ser tantas coisas em uma só, né? Porque eles estão falando de imigração. Agora fazem essa citação do Mário Vargas Llosa. O que eles estão querendo dizer, né? Que isso é uma riqueza, né? Não é um problema que a América Latina foi constituída de muitas raças. Mais ou menos, né? Para as populações nativas foi um problema bem grande. Mas vamos lá. A região se conforma em português também é se conforma, né? Se forma.
mas conforma em português também existe, se conforma como uma fusão de culturas, religiões, etnias e costumes. Na busca de novos territórios, nossos ancestrais viajaram pelo continente deixando rastros da sua cultura. Esse movimento continua e hoje reconhecemos novos padrões migratórios que obedecem principalmente las. Percebam? Isso aqui seria uma crase em português, né? A, preposição, las, artigo definido, plural, feminino. Em português a gente juntaria esses dois, ficaria as com crase. E que obedecem principalmente às desigualdades no desenvolvimento, desarrollo. Lembrem sempre, desarrollo é desenvolvimento, pode aparecer, está muito em voga, pode estar em algum texto. Desenvolvimento econômico entre as nações. Um desafio tanto para governos como para a cidadania. A manifestação recente de novas olas, lembrem, las olas de la mar, las olas del mar, onda, né? A manifestação recente de novas ondas migratórias internas produz grandes aportes para os países. Mas estas também exportam problemas. Por um lado, o fluxo migratório favorece o desenvolvimento, gera válvulas de escape ao desemprego e remessas de dinheiro, no caso, né, do destino à origem. E, por outro lado, também freia, também lofrena. Percebam que eu vou fazer uma pausa para a gente ver. Percebam o lo aqui, que está sendo usado como substituto de objeto direto, né? O que ele freia? O desenvolvimento, o desarrollo. Favorece o desarrollo. Então, o fluxo migratório favorece o desarrollo. Mas, por outro lado, também o freia. Também freia o desarrollo, o desenvolvimento. Também o freia, porque se perdem pessoas de alta qualificação, capital humano e social relevante. Subraia, né? Sublinha, tajantemente, taxativamente, Jorge Martínez. Esperto, né? Que é expert, que é especialista em migrações da divisão de população da CEPAL. CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina da ONU. Ela foi fundada na década de 60, se não me engano, para estudar maneiras de desenvolver a América Latina. As realidades são diferentes segundo cada país. Os fluxos de chegadas variam, como também o fazem as regulações. Então, assim, os fluxos de chegada variam, assim como variam as regras, né, de migração. Na América Latina, temos casos como o do México, um dos países com mais cidadãos fora da nação, 12 milhões nos Estados Unidos, que se converteu numa ponte para hacia él, um puente hacia él, uma ponte para o sonho americano. Por outra parte, está a Argentina, né? De outro lado está a Argentina, onde 4,6% da população é estrangeira. Então, o México é o que mais remete pessoas. A Argentina é quem mais recebe. Então, 4,6% da população argentina é estrangeira. E que viu crescer nos últimos tempos a chegada de chineses, dominicanos, africanos, entre outros. No Brasil, a tendência secular de recepção de espanhóis e japoneses foi superada por el alza, pelo aumento que se registra nos últimos 5 anos com a chegada de bolivianos. Isso é verdade, né? Muito boliviano em São Paulo, especialmente trabalhando em condição análoga à escravidão, em tecelagem, etc. Teve muita migração. Assim mesmo assim, é exponencial a imigração de haitianos, né? Pela questão do Brasil ter participado da ocupação da ONU no Haiti, né? Ter liderado a força-tarefa da ONU, criou-se muito essa relação e muitos haitianos vieram para o Brasil.
Por sua boa situação econômica, Colômbia recebe hoje um grande número de imigrantes. Vive, ao mesmo tempo, uma crise na sua fronteira com a Venezuela, devido aos milhares de pessoas que buscam cruzá-la. Ó, de novo aqui, ó. Cruzar quem? Cruzar a fronteira. Então, cruzar é o verbo, lá está substituindo o objeto direto. Objeto direto, fronteira. Devido às milhares de pessoas que buscam cruzar a fronteira para escapar da difícil situação naquele país. O desafio para muitos, especialmente na América Central, Centro-América, a gente não fala assim, né? Centro-América, a gente fala América Central, é a recepção dos migrantes irregulares que buscam chegar aos Estados Unidos. O movimento de refugiados não caracteriza especialmente a região, como ocorre na Europa e no Oriente Médio. Contudo, sem embargo, estão sendo registradas petições de sírios que escapam, que fogem da guerra civil no seu país e também de aqueles que fogem da violência e dos conflitos políticos. Então, assim, na América Central, o desafio é os imigrantes ilegais que estão passando pela América Central para chegar nos Estados Unidos. Não é tanto o movimento de refugiados, por exemplo, como ocorre na Europa, que chegam, enfim, aqui é 2019, no meio daquela grande crise, no meio não mais, no final daquela grande crise síria, da guerra da Síria, de muitos refugiados tentando chegar à Europa e tal, fugindo da guerra. Aqui não, aqui é um caso de migração mais econômica, né? As pessoas saem de toda a América Latina, agora um tanto menos, porque os Estados Unidos também caiu bastante o padrão de vida lá, mas as pessoas fugiam de toda a América Latina para cruzando pela América Central e pela América do Norte também, porque México é a América do Norte, não é a América Central, a gente esquece que a América do Norte não é só Canadá e Estados Unidos, é Canadá, Estados Unidos e México. Então eles cruzam pela América Central, entram pelo México para cruzar para os Estados Unidos. Enfim, como eu sempre falo para vocês, El Tiempo é um periódico, né, jornal, publicado 14 de agosto de 2016, então está lá bem na crise síria, né? A prova é posterior, mas o texto é de 2016, é bem naquela forte da crise síria. Muita gente estava morrendo no Mediterrâneo, tentando entrar, e o pessoal construindo cerca na fronteira para não irem para a Europa, enfim. Eu estou fazendo essa comparação. Não sei quanto tempo a gente já tem de aula. Tá, mais uns 5 minutinhos dá para a gente ir, vai fechar daí uns 40 minutos. Eu vou fazer essas duas questões e a gente para. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmações a respeito do texto, questão 60. Um dos efeitos da migração é gerar um fluxo econômico do qual usufruem os países da região. Tá certo isso, né? Eles falam aqui que, por um lado, o fluxo migratório favorece o desenvolvimento, gera válvulas de escape ao desemprego e remessas do destino à origem. Então, tem um lado bom, né? Econômico, que a migração ela favorece o desenvolvimento. Por que eu não estou marcando aqui? Então, vamos lá. Aqui, fluxo econômico, né? Desarrollo. Desarrollo a gente sabe que é desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês gravarem que desarrollo é desenvolvimento? Aqui era essencial saber que desarrollo é desenvolvimento. Porque ele não fala em fluxo econômico em nenhum momento do texto. Mas quando ele fala em desarrollo, é isso, né? Desenvolvimento, né? É econômico. Então, isso aqui está com certeza certo. Então, vamos lá. Apenas A2 não pode ser, apenas A3 não pode ser, apenas A2 3 não pode ser. Beleza? Vamos lá. Mário Vargas Llosa, eu pulei para a terceira para mostrar para vocês como a gente consegue resolver e depois só conferir. Mário Vargas Llosa afirma que na América Latina habitam todas as culturas do mundo. Isso aqui não é comum a URGS dar a questão assim, tá? Essa aqui está bem fácil. Vamos lá para a citação do Mário Vargas Llosa, tá? A riqueza da América Latina está em ser tantas coisas de uma vez só que hacen dela um microcosmos em que coabitam, que é o microcosmos, né? Coabitam em el microcosmos,
coabitam quase todas. Não é todas, é quase todas, quase todas. Então a 3 está errada também. A gente já sabe aqui que a resposta é A, só 1 está certa. Vamos conferir se a 2 está errada. Um dos efeitos negativos da migração é a perda de pessoas qualificadas. Isso é verdade. Por outro lado, se perdem pessoas de alta qualificação. Beleza? Capital humano e social relevante. Com formação no exterior. Isso não está no texto. Percebem que isso pode sair da nossa cabeça? Que, como a gente é da América Latina, a gente acha que as pessoas qualificadas são aquelas que têm formação no exterior. Mas não diz isso em nenhum momento do texto. Aqui diz que, por um lado, favorece o desenvolvimento, por outro, se perdem pessoas de alta qualificação, capital humano e social relevante. Mas não diz que elas têm formação no exterior. Elas são perdidas para o exterior. Então, isso está errado. Então, vamos lá. Questão 60, alternativa A. Beleza? Então, esse no exterior era o que definia ali naquela alternativa. Vamos fazer mais uma, e daí a gente vai ficar com 40, 41, 42 minutinhos. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. A Argentina, nos últimos anos, atingiu uma porcentagem de 4,6% de imigrantes chineses, dominicanos e africanos. Onde que ele fala de 4,6%, né? Ele fala aqui que na Argentina, 4,6% da população é estrangeira. Tá? Então, assim, não diz que 4,6% da população é de imigrantes chineses, dominicanos e africanos. E que viu crescer a chegada de chineses, dominicanos e africanos. Mas não que esses 4,6% são todos de chineses, africanos e dominicanos. Está errado isso aqui. Então, vamos lá. A 1 já não pode ser. A 1 já não pode ser. Vamos ver. É a 2 ou a 3. Vamos lá. O número de imigrantes haitianos é exíguo no Brasil. Não. A gente acabou de ver que o Brasil, a tendência secular de receber espanhóis e japoneses foi superada pelo crescimento da migração de bolivianos. Ainda assim, né, mesmo assim, é exponencial a imigração de haitianos, não exígua. Então, 2 está errado também. Bom, agora a gente já sabe que a 3 é a certa, né? Pode ser C, questão 3 está certa. Vamos lá. A boa situação econômica da Colômbia redunda em um aumento de imigrantes no país. Tem algo para falar aqui? Não, né? Ele não especifica, ele não faz nenhuma alteração, então vamos só achar a Colômbia. Ó, por sua buena situação econômica, né, devido à sua boa situação econômica, Colômbia recebe hoje um grande número de imigrantes. Colômbia recebe hoje um grande número de imigrantes. A boa situação econômica da Colômbia reduz em um aumento de imigrantes no país. Fechou. Tá certo isso aqui, né? Não tem o que falar. Tá genérico o suficiente para a gente não conseguir dizer que está errado. Então, aqui, questão 61, alternativa C. A partir na próxima aula, a gente segue com a correção dessa prova da URGS. Eu acho bem importante para a gente se acostumar com a prova da URGS. Ela é diferente da Enem. Vocês podem ver que ela cobra outras coisas, ela cobra outro tipo de raciocínio de vocês. O Enem ele quer só ver se vocês entenderam o texto minimamente. A URGS ela quer ver se vocês entenderam certos detalhes do texto, se vocês não estão confundindo termos, se vocês não estão confundindo ideias. Enfim, é bem importante a gente fazer prova da URGS. Talvez não pareça, mas é bem importante. Então, a gente continua com essa prova na próxima aula. Um abraço para vocês, se cuidem. Eu vou botar essa aula lá no Classroom, com uma cópia só do áudio, para quem tem uma internet mais complicada, enfim, que é só ouvir o áudio. E aí, sempre baixem a prova no site da URGS, eu geralmente coloco lá junto. Na primeira aula que a gente começou a trabalhar essa prova, com certeza está o PDF da prova lá. E até a próxima.